Seja muito bem-vindo ao Alquimia Espiritual 777, um espaço onde mergulhamos nos mistérios do ser, da alma e dos antigos conhecimentos esquecidos pelo tempo. Hoje vamos explorar um dos princípios mais fascinantes do Hermetismo, o princípio da vibração. Você sabia que tudo no universo, desde os seus pensamentos até as estrelas no céu, está em constante vibração? Pois é, vamos entender como isso funciona e, mais importante ainda, como podemos aplicar esses conhecimentos de maneira prática na nossa vida cotidiana. Diz o livro Caibalho: nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Episódio de hoje: tudo vibra. Entenda o princípio hermético e transforme a sua realidade. Quando a gente vai lá para os conhecimentos antigos da humanidade, lá desde o Egito e desde as antigas escolas de mistério, já dizia que o mundo não está parado, né? Então, para que a realidade, a nossa realidade, ela exista, ela precisa do movimento. É o movimento que faz com que esse mundo se manifeste. E aí nós temos algo muito interessante, né? Que fala sobre o quanto que essa realidade ela precisa ser melhor compreendida pela nossa mente. No nosso vídeo anterior, a gente falou sobre a luz astral, né? E nós vamos falar hoje sobre um pouquinho mais sobre a nossa luz visível, que é a luz manifestada. E essa luz manifestada, ela vem aí dessa luz astral. Então, a luz visível é uma manifestação da luz invisível. E tudo se move, tudo se movimenta. E nós sabemos aqui na nossa física clássica que a luz, ela tem uma frequência, né? E ela se comporta ora como onda e ora como partícula, né? Então, quando a gente fala de frequência, a gente entra também na questão das cores, né? Através da luz, a gente tem as cores, por exemplo, a luz infravermelha, a luz ultravioleta. O infravermelho, isso quer dizer que a frequência dessa luz está muito baixa. O ultravioleta, já a frequência da luz está muito alta. E assim a gente produz essas cores. E quando a gente fala também sobre o fóton, né, sobre quando a luz se comporta como partícula, olha que interessante, ela se comporta de forma que esses fótons, eles vêm em pacotinhos, que são quântons, né? Então, são quantos de energia. E esses pacotinhos de fóton, eles vão interagir aí com os elétrons dos materiais das superfícies. E através dessa interação, eles trocam energia. Então, o fóton de luz, ele vai passar energia para esse elétron e vai fazer com que esse elétron, então, ele mude de lugar, né? E a gente sabe aí que o comportamento do elétron, ele é muito interessante, porque ele desaparece e aparece num outro nível, não é mesmo? E o que eu estou querendo dizer com isso? Assim como é em cima, é embaixo, e esse é um outro princípio que a gente vai abordar aqui no canal também numa outra oportunidade. Então, eu gostaria de gerar reflexões para vocês, porque através daquilo que está se descobrindo na física, a gente pode entender também que muitas coisas já existiam lá, né, como filosofia no mundo antigo. Porém, não se existia materiais, não se existia equipamentos para se comprovar muitas coisas. Então, o quanto que esses conhecimentos, né, eles vão se conectando aí à medida que a gente vai avançando no tempo. E hoje eu gostaria de falar também sobre uma questão muito interessante, que é o nosso cérebro. Porque a gente fala de luz, a gente está falando de energia eletromagnética. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a luz astral, sobre papos e tal, que o nosso
nosso intermediário, né, o Mercúrio dos alquimistas, que ele também é esse corpo astral, esse corpo plástico que gera essa cola, né, entre o espírito e o nosso corpo físico. Então, e esse corpo astral, ele pertence aí a essa luz astral, né? Então, essa luz astral, ela é uma energia eletromagnética. Nós conversamos sobre isso no vídeo anterior. E a gente sabe que a luz visível, ela é eletromagnética também. E olha que interessante, como eu ia falando sobre o cérebro. O nosso cérebro, ele também emite luz, né? Porque o nosso cérebro ele funciona através de funções químicas e elétricas. Então, nós temos uma circuitaria elétrica funcionando no nosso cérebro. Nós transformamos aquilo que é químico em material elétrico ali para fazer o funcionamento desse órgão, né? E a gente já sabe que o cérebro ele emite até luz. Olha aqui o quanto que se conecta os conhecimentos herméticos com a nossa ciência atual. Né? Nós não falamos sobre iluminação, sobre atingir a iluminação, aí vem estudos científicos comprovados, você pode aí verificar, que diz que o nosso cérebro emite luz. Né? E a gente já sabe há algum tempo aí que o cérebro funciona através dessa energia também eletromagnética e utilizando também a química, né? É químico e elétrico ao mesmo tempo. E a gente emite sinais. Então, quantas coisas a gente pode começar a refletir e compreender, ter uma compreensão mais profunda aí daquilo que veio do passado. Eu não sou, né? Eu não sou física, não sou cientista, né? Eu fiz aí uma pós-graduação em neurociência, então algumas coisas sobre esse assunto eu entendo, né? Para poder passar aqui para vocês essas informações. Mas o que eu gostaria de deixar aqui é justamente a reflexão, né? E falando ainda sobre frequência, né? Sobre como que o nosso universo funciona, estando aí trabalhando dentro dessas frequências, o que a gente pode utilizar de forma prática? Se a gente for lá para a Índia, né? Lá para os hindus, a gente vai ver que existem muitos conhecimentos profundos também. E o que eu gostaria de deixar para você de prática hoje era justamente a questão do som, né? Porque a gente vê lá na Bíblia, a Bíblia não diz que no princípio era o verbo e tal, e o verbo se fez presente e tal, e aí disse, faça-se a luz, não é assim que tudo começa? Então, esse verbo, né? Esse som, é também uma vibração, uma frequência. E aí a gente já observa o quanto que nessa antiguidade já se entendia que o universo foi formado através de vibrações. Então, a vibração do som e da luz é o que dá origem àquilo que nós chamamos de universo visível. E através desse som primordial que os hindus, né, colocaram ali o nome de mantra, nós podemos acessar, né, em nós mesmos, né, essa harmonia universal. E eu estou falando sobre o mantra muito famoso, muito conhecido, que é o A1, né? Então, esse som, o A1, é conhecido como um som primordial, é o som de como foi criado ali o universo, né? E essa vibração é uma vibração muito sutilizada e ela traz muita harmonia para a gente. Então, o som A1, quando é entoado, né? Ele vai aí trazer cura, né? Trazer sabedoria e harmonia, né? No sentido de equilibrar todos os nossos chakras, equilibrar as nossas emoções, equilibrar o nosso corpo físico e o nosso corpo sutil também. Olha que conhecimentos profundos e olha que sabedoria, se a gente souber aí fazer a entoação desse som vocálico, desse mantra,
né? A gente pode trazer harmonia para a nossa vida, para o nosso corpo. Inclusive, eu que sou uma pessoa que trabalho aí para equilibrar a ansiedade, o som A1, ele é muito útil nesse sentido. Quando a gente está ansioso, a gente vai lá para o cantinho e entoa esse som. Você vai ver a diferença que vai dar no seu corpo, no seu organismo. Eu gostaria que você fizesse esse experimento e depois contasse aqui para mim como que foi, tá? E antes da gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de indicar para você o livro O Caibalion. Essa aqui é uma edição da editora Pensamento, tá? Então, é um livro muito interessante para quem busca conhecimentos sobre o hermetismo, sobre a alquimia, e traz, assim, os 7 princípios que regem o universo. Então, esse livro, ele vai trazer para a gente todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento que a gente pode querer aprender aí sobre o universo místico e espiritual, eu diria que ele está nesse livro. Essa é a base aí que a gente precisa ter em mente. Quem domina esses 7 princípios, né? E tem o domínio da sua própria vida. E eu falo domínio da vida no sentido de você obter mais equilíbrio, né, bem-estar, de você se tornar uma pessoa melhor, né, naquela ideia que a gente tem de caminhar em busca dessa iluminação. Então, dominando esses 7 princípios, você já está no caminho aí de atingir essa iluminação. E eu indico este livro do Caibalion, que é um livro também comentado, e que está disponível lá na Amazon. E assim eu peço a você que compre o livro através do link do canal, para ajudar a gente colaborando, né, financeiramente, para que a gente possa prosseguir aí com esse trabalho. Um grande abraço para você, até mais!